Oi, gente, tudo certo? Tá cortando minha cabeça aqui. Hoje a gente tem que puxar pra cá. Aí, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Pessoal, é o seguinte: módulo 36, o 35 lá tem um pouquinho de conteúdo lá que ficou sobre o coronavírus. Nós conversaremos na nossa live, certo? Então, essa nossa aula é sobre a China, um pouquinho do contexto histórico do que a China chegou a ser hoje a grande potência mundial aí, certo? Então, nós temos, deixa eu só aqui melhorar essa apostila. Nós temos aí uma parte histórica da China, certo? Então, o que diz? A China, potência do século XXI, domínio estrangeiro. Pessoal, então o que diz aí? Diz que desde o início da história chinesa, ela sempre foi submetida a interesses estrangeiros, interesses de grandes potências, certo? Por quê? Porque ela fornecia matéria-prima. Tem até um filme muito interessante, que é aquele A Volta ao Mundo em 80 Dias com Jack Chan, que mostra que ele está lá na Inglaterra, ele foi atrás do Buda de Jade, que era um Buda lá, que era símbolo da aldeia dele, foi na Inglaterra. Então esse vínculo dos ingleses com os chineses, lá no século passado, aliás, lá no 1800 e lá vai pedra, que os ingleses tinham domínio ali sobre a China, certo? A China ali foi colônia e tal, então tinha um vínculo ali de superioridade, de domínio inglês. Até no filme o pessoal tem contato lá com a China para tentar achar ele, certo? Então o filme fala um pouquinho dessa relação Inglaterra, né, uma potência europeia aí, com a China. Um filme engraçado, um filme bem bacana de se assistir e mostra essa relação Europa com a China, certo? Então eles sempre foram ali um país fornecedor de matéria-prima, certo? Sempre teve ali países que queriam o domínio, queria ter a hegemonia, ou seja, superioridade, o mando sobre aquele país. Então tem lá Japão, Alemanha, Inglaterra, França e Rússia, sempre estiveram ali tentando ameaçar a soberania chinesa, tentando mandar, desmandar, tentando impor o seu poder sobre os chineses. Beleza? Aí em 2012 eles criaram do Império Chinês a República Chinesa, um país mesmo ali. E depois teve todo esse período aí, teve uma guerra com com o Japão. Então o Japão naquele período de expansionismo lá, antes da Segunda Guerra Mundial, tudo que a gente sabe que o Japão queria expandir o seu território, Japão, Itália, Alemanha, um grupo de países aí, teve a Segunda Guerra Mundial, certo? E os dois grupos políticos que existiam dentro da China, eles lutaram nessa guerra contra as forças aí, invasões, forças japonesas. Aí teve interferência dos Estados Unidos, o Japão foi destruído, bomba de Hiroshima e Nagasaki, tudo que nós vimos. Beleza? Aí acabou a guerra e tal, China conseguiu ali não ter o domínio chinês, e aí os dois grupos políticos queriam disputar o poder, certo? Então, tá até dizendo aqui, as forças nacionalistas de Mao Tse Tung e as forças do Chiang Kai-shek, é o nome do cara, que no caso era a parte capitalista e as forças nacionalistas, de Mao Tse Tung era socialista, eles disputavam o poder, lutaram contra os Estados Unidos, acabou a guerra e tal, e eles depois disso queriam ali, queriam o poder, o domínio do país. Aí os socialistas conseguiram com maior força, aí maior poder, se instituir no cargo, digamos assim, de liderança do país, o socialismo no caso, e os nacionalistas, o que eles fizeram? Eles saíram, fugiram, digamos ali, quem não aceitou o socialismo, fugiu, foi uma leva de pessoas, você já deve ter visto história, fugiram para Taiwan, ou a chamada Ilha de Formosa, que inclusive até hoje os chineses não reconhecem Taiwan como um país. Eles falam que Taiwan é uma república, é uma província rebelde da China. Então, quando instalou o socialismo, acabou a guerra, que o Japão não virou em nada, não conseguiu dominar a China, que a China teve esses dois grupos políticos querendo liderança do poder, o grupo socialista ganhou a liderança aí, os nacionalistas fugiram, foram lá para Taiwan e criaram a República Taiwan, a República capitalista, que até hoje não é aceita pelo Partido Comunista ali da China. Certo, pessoal? Aí a China continuou ali e com o socialismo ela seguiu o modelo da União Soviética, o modelo russo ali de socialista, certo? De socialismo, com as seguintes
base, digamos assim, que o socialismo colocava. Estatização dos meios de produção, ou seja, tudo que tinha um dono passou a ser controlado pelo governo. Tudo era o governo que controlava a produção, certo? A prioridade na indústria, não é isso? Siderúrgica, metalúrgica, mecânica e de transporte, e eles tinham um planejamento econômico, político e social centralizado. O que seria isso? Tudo era centralizado no governo. Quem que era o presidente, o imperador, sei lá, o líder? Era o Mao Tse-tung, aquele aqui, ó, esse cara aqui. Ele fez a Revolução Socialista e ele implantou o socialismo ali com base nos moldes da União Soviética ali, certo? Então a China se tornou socialista aí após a Segunda Guerra Mundial. Lembra a Guerra Fria? De um lado os países capitalistas, do outro socialistas. A Europa Oriental e o leste europeu socialista, aí inclui China. Depois, mais para frente, na década de 60, Cuba também implantou o socialismo. E assim por diante. Então, o que seria aí esse socialismo? O que tem aqui dessas bases? Divisão das riquezas, governo que controla tudo, divide, as pessoas ganham de forma igualitária, tudo aquilo lá que nós já sabemos, certo? Aí o Mao Tse Tung saiu, né, quando ele morreu. Esse outro cara que vocês têm a foto na página seguinte, ele pegou e assumiu o cargo, o poder, e ele passou a fazer algumas mudanças, certo? Então ele começou a abrir esse socialismo, um socialismo, digamos assim, misto com ideias capitalistas, certo? Então ele mudou algumas regras do jogo, olha que eu falei, algumas regras aí do que era. Então tá até aqui, ó, para se vocês tiverem interesse em grifar, ó, o restabelecimento parcial da propriedade privada na agricultura. Então tudo a agricultura era de forma coletiva, você ia lá, produzia e o governo pegava tudo lá e dividia entre as pessoas. Então começou a ter propriedade privada, ou seja, tem um dono organizando ali os seus, digamos que, empregados. A introdução controlada do conceito de lucro nas empresas, então começou a ter lucro. Então aí começou a migrar para o capitalismo lá depois de 1984, quando começaram a implantar essas reformas. Ó, substituição do sistema de metas, sistema de produtividade, então produzir mais. Adoção do salário diferenciado, não tinha, todo mundo ganhava igual. Então se eu trabalho mais, eu tenho que ganhar mais. Então mudou para dar um incentivo por mérito ou função que a pessoa ocupava dentro do sistema. Adoção de capitais de tecnologia estrangeira, então começou a trazer tecnologia de outros países que não tinham, eles eram fechados. Adoção de estímulo de trabalhadores mais eficientes, então se eu sou mais eficiente, eu vou ter mais... vou ganhar mais, vou ter mais benefícios aí. E aí criou-se a Bolsa de Valores de Pequim. Então eles abriram lá na década de 80 para o capitalismo. Então implantou essas mudanças que lá no governo anterior do Mao Tse Tung não tinha. Então esse cara, Jack Deng Xiaoping, eu nunca sei falar direito o nome dele, ele começou a mudar o sentido das coisas lá, mudou do socialismo para o capitalismo. Só que ainda assim a política e a população, a ideologia, digamos assim, manteve-se socialista, com o poder centralizado do Partido Socialista. Aí teve revolta, o texto até fala assim de revoltas que as pessoas fizeram pela democratização, pela liberdade de expressão, mas ainda assim foram reprimidas e continuam. Então, vamos resumir aí. A China é um país capitalista, digamos assim, tem uma economia voltada até aqui, ó. Deixa eu só achar aqui para vocês aqui. Cadê aqui? Deixa eu só pegar aqui, ó. A economia socialista de mercado seria a palavra. Então eles são capitalistas, só que mantêm o regime rígido socialista. Tem investimento de país de fora? Tem investimento do capitalismo? Tem. Só que, controle rigoroso do Partido Comunista, a vida política, os meios de comunicação. Inclusive, como eu falei, para usar o Facebook, o WhatsApp, as redes sociais, você tem que pedir autorização, pagar uma taxa para o governo e muita coisa ainda é bloqueada lá. Certo? A gente não consegue acessar. Então, eles são bem rígidos em relação à vida das pessoas, em relação à ideologia. Eles mantêm uma ideologia socialista sem muita liberdade, sem liberdade de expressão, sem liberdades democráticas. É eles que comandam o Partido Socialista e, claro, capitalismo, mas com o Partido Socialista dominando, mandando em tudo lá
ditando as regras. Beleza? Então, bem simples aí, olha lá. Ó. China fecha totalmente a liberdade em relação à política e é incontestavelmente exercida pelo Partido Comunista. Tem o regime capitalista na economia, porém, eles mantêm o socialismo sem muitas liberdades. Então, aqui falam no texto algumas revoltas, né, que foram realizadas contra esse tipo de governo chinês, mas ainda assim o Partido Comunista não aceita liberdade, então as pessoas vivem aí nessa, tipo uma ditadura, certo? Mas é capitalista. E aqui o texto fala um pouquinho sobre a economia chinesa, que cresceu muito nos últimos anos, houve retração, inclusive até esse texto já está bem atualizado, aqui ó, já fala até, nossa apostila veio atualizado desse ano, fala sobre a questão do coronavírus, que eles tiveram a crise. Então, hoje, são a segunda maior potência econômica, ultrapassaram o Japão, perdem apenas para os Estados Unidos, e a tendência é que a China ultrapasse nos próximos anos os Estados Unidos em PIB, ou seja, riqueza produzida no país, certo? Porém, agora com a questão do coronavírus, houve uma retração na economia chinesa, na produção. Por quê? Fechou fábrica, fechou loja, fechou tudo lá, então não produziu, não exportou, não vendeu, não ganhou dinheiro, certo? Então houve uma retração, eles esconderam um pouquinho do que houve de retração na economia aí, porém não se sabe ao certo em dados quanto que a economia chinesa retraiu. Então eles falaram uma porcentagem lá, uma estimativa, mas dizem os estudiosos que a China retraiu bem mais do que eles divulgaram em dados de produção, de PIB, esse ano devido ao coronavírus. Então eles tentaram esconder, tá até aqui, ó, caiu 6,8% de janeiro a março. Só que falam que teve mais do que isso, certo? Mas aí a gente vai ver mais para frente se tiver dados aí que eles vão divulgar. Então nós temos aí, depois de março, aconteceu muita coisa, a China já voltou a crescer, está exportando, está comprando produto nosso, né? E a tendência aí, segundo estudiosos, vocês pesquisarem economistas aí, notícias mais recentes de economia sobre a China, mostra que a China vai aí, a tendência é ela crescer muito e ultrapassar os Estados Unidos aí, segundo alguns economistas. Certo, pessoal? Na próxima live nossa, a gente fala sobre a economia da China, mais uma videoaula eu vou gravar também, continuando aí o conteúdo, e a gente fecha o conteúdo da nossa prova, que é sem ser essa semana, na outra, certo? Então semana que vem a gente finaliza o conteúdo da prova, aí as aulas que serão escolhidas para a nossa avaliação. Beleza? Forte abraço, tudo de bom, tchau, bom final de semana.